Oi pessoal, tudo bem com vocês? Certamente aí muitos ainda são estudante técnico, né? Ou também já deve ter terminado o curso ou é recém-formado e vai iniciar o seu primeiro emprego no âmbito hospitalar, por exemplo. Vocês vão ouvir muito falar sobre checar e bolar uma prescrição médica. O que é checar e bolar? Para que serve isso? Isso vai ser parte da sua rotina, independente se for técnico, se for enfermeiro, o profissional de enfermagem em si. Vai ser muito comum vocês ouvirem falar sobre checar e bolar uma prescrição médica. O ato de checar uma prescrição médica é nada mais dizer que um medicamento foi utilizado no horário pré-estabelecido, ou seja, aprazado pelo enfermeiro, nas prescrições de enfermagem ou médica, ou seja, significa ação realizada, tá? Foi realizado aquele medicamento, foi administrado de medicamento. Já o ato de bolar ou circular, vocês vão ver bastante nas prescrições médicas. O ato checar é quando a gente faz um risco em cima do horário que foi aprazado o medicamento. O bolar ou circular, a gente literalmente desenha uma bolinha em cima do horário daquele medicamento, né, pré-estabelecido, e significando que aquela medicação não foi administrada, a ação não foi feita. É importante, tá? Realizar esse tipo de ação, seja bolar e checar. A gente nunca administra o medicamento e não checa ou não faz, né? No caso, bola a prescrição médica. Nós precisamos sempre demonstrar, mediante documento, né, a realização do procedimento ou que não foi feito aquele medicamento também prescrito pelo médico. Porque com frequência a equipe, seja médica, de enfermagem, qualquer equipe, né, em cima daquele paciente, eles podem consultar, até mesmo quando o paciente recebe uma alta do hospital e vai mediante processos aí administrativos, eles têm o documento de todas as prescrições médicas realizadas no paciente, medicação, relatório de enfermagem, e vai estar lá tais medicamentos que foram pré-estabelecidos, aprazados, e conforme, né, a internação daquele paciente, pode ter sido demonstrado que se for realizado ou não, e também documentado esse tipo de documento. É importante, tá, saber que em cima da checagem, onde a gente faz o risquinho no horário, é indispensável a colocação do nome completo do profissional, de quem realizou o medicamento com letras legíveis. Por que eu preciso fazer isso? Faz parte da segurança, né, do paciente e também do profissional, né, para documentar que aquela ação foi feita por tal profissional. Ou seja, você vai preparar a medicação, você vai administrar e você vai relatar, porque foi você que fez. Não temos como passar esse tipo de procedimento adiante a outro profissional, porque não foi o outro profissional que realizou. Isso é segurança própria para você e paciente que está ali mediante os seus cuidados. Eu tenho um exemplo para mostrar aqui para vocês, um slide que eu montei de uma prescrição médica, para vocês entenderem o que é o ato de checagem e bolar um medicamento. Eu fiz um exemplo aqui de uma prescrição bem simples, tá? Com itens numerados, tá? Tem o medicamento, a frequência e o horário que foi aprazado pelo enfermeiro, por exemplo. Eu tenho aqui nos medicamentos do item 1, 2 e 3. No primeiro item eu tenho um soro fisiológico em bolsa de 100, onde eu vou fazer a preparação de um antibiótico. O segundo item é a piperacillina tazobactam, de 4,5 gramas, que é o antibiótico frasco que eu vou reconstituir e fazer a diluição dentro dessa bolsa. E a água destilada 20 ml, que é o diluente que vai ser feito nessa medicação. A frequência que foi pré-estabelecida pelo médico foi de 8 em 8 horas, certo? Aqui os horários foram aprazados pelo enfermeiro. O padrão pode ser que varie conforme os hospitais, mas o exemplo que eu estou seguindo de 8 em 8 foi pré-estabelecido no horário das 6 da manhã, às 14 horas e às 22 horas. Eu fiz um exemplo meu, que eu fiz um plantão de 24 horas com esse paciente e de manhã cedo, às 6 horas da manhã, eu fiz o medicamento tazobactam. Então eu chequei com a caneta vermelha, que seria o plantão noturno, tá? E coloquei meu nome por extenso em letras legíveis, para entender que sou eu que fiz esse medicamento. Já às 14 horas eu também realizei esse medicamento, eu fiz a checagem com a caneta azul, que é descritivo a plantão diurno, plantão do dia, e também coloquei o meu nome por extenso para também falar que eu administrei esse medicamento. Já às 22 horas aqui eu bolei o medicamento e também coloquei aqui meu nome por extenso. Eu vou explicar por quê, né? No caso da bolada, né? Quando a gente bola o medicamento, ou é por orientação médica, tá?
ou por recusa do paciente, ou por uma intercorrência no momento que não pôde ser administrado mediante momento. São vários fatores aí aglomerados que pode resultar abolar o horário. Mas eu não vou mesmo que eu tenha feito e que tenha não feito o medicamento, eu preciso relatar a justificativa, né, no caso da não administração desse medicamento. Eu vou mostrar já adiante para vocês. Já no item de baixo, no item 4, eu tenho na prescrição uma bolsa de fisiológico 0,9% de 500 ml para ser administrado de 12 em 12 horas. Às 10 da manhã não foi realizado, não foi infundida essa bolsa, coloquei a bola, né, bolei e coloquei meu nome por extenso também para determinar que eu não administrei esse horário. Já às 22 horas foi checado com a caneta vermelha do plantão noturno e também foi colocado o meu nome por extenso, tá? Lembrando que o ato de checar não dispensa, né, a necessidade de anotar. Então, ou seja, tudo que eu administro eu preciso relatar a administração, né, que foi feito tal item, e se apresentou algum tipo de reação ao paciente, se o paciente também recusou no momento, que tem pacientes conscientes que muitas vezes por determinados medicamentos eles sentem medo, eles acham que tem alergia, então eles acabam recusando a administração de tais medicamentos. Então a gente bola, né, porque nós não podemos forçar, nós orientamos o paciente os benefícios, as vantagens do medicamento, mas caso mesmo ainda continue a recusa, nós colocamos na justificativa do relatório por que não foi administrado o item tal. É sempre importante colocar item 1, item 2, item 3, o item que for daquele momento que você está fazendo a medicação. E após bolar, né, no caso, como eu bolei aqui 2 exemplos, também é imprescindível a anotação da justificativa da realização desse não cuidado. Por que não foi feito? Como falei, por diversos motivos aí pode ter acontecido do momento não poder administrado. É um documento, tá? A prescrição médica é documento, então tudo que vai para o paciente é relatado, tudo vai para auditoria, então tudo aí é contabilizado, né? Em questão de custos. No próximo slide, para mim mostrar aqui, para vocês entenderem, né, questão da justificativa, como eu falei. Eu fiz aqueles medicamentos e relatei posteriormente no meu relatório de enfermagem. Então aqui, por exemplo, às 6 da manhã, eu tinha feito aquele medicamento lá, o Tazobacta, então eu administrei itens 1, 2 e 3, que são os 3 primeiros itens, conforme prescrição médica. Fazendo o risco, né, no final do relatório, nós nunca deixamos um espaço branco no relatório de enfermagem, tá? Fazemos o risco porque isso é proteção para quem escreveu, porque não pode ser adicionado por outra pessoa outra linha ou outra coisa, é um documento, então cada item, cada linha pertencente àquele profissional, ele vai riscar e vai fazer o quê? O seu carimbo, vai carimbar na prescrição médica, no caso no relatório de enfermagem, o item que ele administrou. Isso também acontecendo com os outros exemplos. Às 14 horas também administrei o antibiótico, que foi os itens 1, 2 e 3, fiz o risco e carimbei. Já às 6 da manhã, que foi o exemplo que eu não administrei o medicamento, tá? Foi bolado e não administrado itens 1, 2 e 3, tá? Conforme a orientação do Dr. João. Então, ou seja, eu aqui às 22 horas eu não administrei, mas aqui no exemplo das 6 da manhã. Eu não administrei, foi suspenso por ordem verbal. O médico falou, eu não quero que administre tal medicação porque eu vou modificar a prescrição, eu vou alterar o antibiótico, não é necessário mais a continuação do antibiótico, que já acabou, né, no caso da antibiótico terapia do paciente, o tempo, né, de permanência daquele antibiótico. São vários fatores aí que pode acontecer de ter bolado tal medicação e isso é necessário ser relatado na anotação de enfermagem. Por que tudo isso? Como eu falei, tudo é cobrado pelos convênios. O convênio, ele ganha em cima, né, dos materiais, procedimentos, dispositivos, tudo que for utilizado durante a internação daquele paciente, quando o paciente vai de alta, ou quando ele está muito tempo internado, que tem a alta administrativa, que nós falamos a cada 15 dias, renovado, né, literalmente a internação do paciente com aquele convênio, eles vão ali cobrar tudo que foi utilizado, né, mediante a internação do paciente. O hospital cobra do convênio.
Ou seja, a cobrança, se não for relatado, se não for checado, vai haver glosa da prescrição, glosa quando retorna o documento, né, de origem para ser arrumado pelo profissional, seja por enfermeiro, técnico, médico, vai ter que ser arrumado para poder dar continuidade, né, da cobrança ali dos custos do paciente mediante o convênio médico. Então, por isso que é importante nós sempre estar frisando isso, porque a maioria dos convênios eles pagam exatamente o que está prescrito pelo médico. Então não adianta a gente cobrar por coisas que não foram prescritas, principalmente a gente foca naqueles procedimentos corriqueiros, como por exemplo passagem de catéter, passagem de sonda, que quando o médico não prescreve, ele esquece, por exemplo, né? Se a gente também não cobra, mas muitas vezes o médico esquece, acaba que vindo esse material na conta do paciente, só que não está prescrito. Então, como eles vão cobrar, né, o material, sendo que não foi prescrito mediante, né, o médico posteriormente ou anteriormente, para poder provar que foi pedido aquele procedimento. Então, são fatores aí importantes da gente entender por que precisa bolar e checar essas prescrições médicas. Isso também vale para a prescrição de enfermagem, quando o enfermeiro faz a prescrição de cuidados, quando por exemplo, ele prescreve aí mudança de decúbito, massagem de conforto, também a gente tem que checar, fazer a mesma coisa, checar e bolar. É necessário relatar? É necessário. Relate que foi feita mudança de decúbito, que foi aplicado cobertura de curativo, porque isso tudo também é contabilizado como cobrança, né, no convênio. A cobrança é tudo, medicação eles cobram por miligramagem, princípio ativo, até os diluentes eles cobram, materiais como seringas, o convênio é cobrado, ou seja, tudo é cobrado na conta do paciente. Então, a prescrição médica ela tem uma validade, por exemplo, em âmbito hospitalar de 24 horas. Pode ser que, variando de hospitais aí, pode ser que seja diferente, mas a maioria das prescrições médicas dos hospitais de grande porte, a validade de 24 horas, começa lá, por exemplo, às 8 horas da manhã, vai até às 8 horas da manhã no dia seguinte e vice-versa. E existe prontuários médicos, prescrição de enfermagem em sistema ou por manual. Agora eles estão aí alterando bastante os hospitais, colocando sistemas informatizados, principalmente aí para evitar, né, erros, né, de prescrição, erros de leitura, dificuldade de leitura por causa do manuscrito dos médicos, que dificulta o nosso trabalho. Então, agora está tendo uma modernidade melhor, então as prescrições, relatórios, tudo estão sendo modernizados para fins informativos, para ser mais fácil também para a nossa correria, também para ser diminuído a nossa correria. Então, são essas as dúvidas relacionadas aí a checar e bolar, né, a prescrição médica. Se você tem dúvidas relacionadas a esse assunto, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Convido vocês a se inscreverem no meu canal aí do YouTube, a ver outros vídeos relacionados aí aos procedimentos de enfermagem, enfermagem geral, enfermagem UTI, que eu faço aí diretamente para nós técnicos, tá bom? Muito obrigada por vocês assistirem o vídeo. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.